Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 293, que vai ao ar no domingo, dia 22 de fevereiro de 2026. Conforme prometido, estou de volta com o Tributologia logo após o Carnaval. E eu vou lhe falar uma coisa, desde o momento que eu parei o Tributologia em 2025 até agora, muita coisa aconteceu. Não só nas alterações legislativas, como também muita coisa aconteceu com relação à jurisprudência. Eu acho que eu vou ter que correr aqui com o Tributologia para fazer pelo menos uns 2, 3 por semana para poder atender a demanda de assuntos que efetivamente foram publicados e foram debatidos e foram discutidos nesse período. Mas eu queria, antes de começar, agradecer enormemente as mensagens que eu tenho recebido. Muitas pessoas gostam do Tributologia e isso me deixa muito feliz. Então não deixe de se inscrever no canal se você está assistindo pelo YouTube. Não deixe de dar o seu like, de compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo tributário, que em 2026 a gente começa com força total. Bom, o primeiro assunto que eu vou tratar com vocês aqui, porque o Tributologia de hoje precisa ter minimamente 2 assuntos a serem considerados. O primeiro assunto que eu vou tratar com vocês aqui é a possibilidade do fisco pedir a falência de empresa se a execução fiscal for ineficaz. Essa decisão foi adotada pela terceira turma do STJ no julgamento do RESP número 219-6073, 219-6073, de relatoria da ministra Nancy Andrighi. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa discussão ela é uma discussão que não é nova no direito tributário. Só que, historicamente, o STJ sempre adotou um entendimento no sentido de que não era possível para a Fazenda requerer a falência de uma empresa, tendo em vista que, na ordem de preferência, caso seja decretada a falência, o fisco ele não é o primeiro, né? A Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação de Empresas, prevê lá no artigo 83 que, decretada a falência de uma empresa, primeiro são pagos os créditos trabalhistas, limitados a 150 salários, depois os créditos decorrentes de acidente do trabalho, depois os créditos de garantia real e então vem o crédito tributário. Ou seja, o crédito tributário não é o primeiro na ordem de preferência. E por não ser o primeiro, sempre houve um entendimento do fisco no sentido de que a Fazenda não teria o interesse de promover o requerimento de falência, porque uma vez decretada a falência, o resultado e o reflexo disso seria entrar para a ordem de preferência, né? E na ordem de preferência o fisco não iria satisfazer o seu crédito. Esse sempre foi um entendimento histórico que mudou agora, né, nessa decisão proferida no RESP 219-603 da terceira turma do STJ, relatoria da ministra Nancy Andrighi. Essa decisão ela é muito importante porque efetivamente há a possibilidade, de acordo com essa nova jurisprudência, da falência ser requerida pela Fazenda, caso efetivamente a execução fiscal não tenha resultados. É importante chamar a atenção que existe um outro argumento, né? A Fazenda requerer a falência de uma empresa, além de ser desarrazoado pela ordem de preferência, é desarrazoado por aquilo que ela tem processualmente. A Fazenda pode pegar a inscrição indivdativa e protestar em cartório, a Fazenda pode promover a execução fiscal prevista na Lei 6.830, que é um rito processual feito para a Fazenda satisfazer o crédito, ele só anda para frente. Os meios de buscar patrimônio estão cada vez mais avançados por parte da Fazenda Nacional, ou seja, você tem N instrumentos que efetivamente precisam ser utilizados e podem ser utilizados pela Fazenda para satisfazer o crédito. E aí o que então o STJ entendeu? Olha, a Fazenda ela pode pedir a falência depois de frustradas as tentativas de executar a dívida na justiça, ou seja, os meios disponíveis para atingir o patrimônio do devedor se revelaram ineficazes. E aí, nesse caso, após os meios se revelarem ineficazes, é possível a utilização da falência para a satisfação do crédito público.
De acordo com a ministra Nancy, a Lei de Recuperação de Empresas 11.101 dá legitimidade a qualquer credor para pedir falência, tá? Não estabelecendo distinção entre credores públicos e credores privados. Essa evolução jurisprudencial é uma evolução realmente que traz novidades que até então não eram possíveis, né? Mas essa novidade ela principalmente se dá, de acordo com a ministra Nancy, com a alteração da Lei 11.101 pela Lei 14.112 de 2020, né? Que trata efetivamente da aptidão do fisco para integrar o procedimento falimentar. E ali ela cria instrumentos que legitimam essa atuação do ente público, tá? Esse caso chegou ao STJ depois de um recurso da Fazenda, da PGFN, contra uma decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe, que o pedido foi negado, né, pelo tribunal originário, Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Bom, vamos lá. Vamos às minhas considerações sobre o assunto, né? Saiu essa decisão, logo depois saiu uma decisão em todos os jornais dizendo que uma empresa chamada Vitor Hugo, uma empresa de bolsas, Vitor Hugo, tem a falência requerida pela Fazenda Nacional. De início até teve uma notícia equivocada dizendo que a falência foi decretada, não, a falência foi requerida e daí vai seguir o fluxo, né, do processo de falência. Vai haver a citação da empresa para que ela possa adotar suas medidas de defesa ou de garantia, enfim. O rito da falência deve seguir. Mas primeira notícia que dá olha, Vitor Hugo é falida pela União. Não foi isso que aconteceu. Mas, de qualquer forma, me fez pensar muito sobre esse instrumento, sabe? Eu não consigo me convencer que é possível a Fazenda requerer a falência de uma empresa. Eu não consigo me convencer que essa decisão do STJ é boa. E eu vou dar os meus motivos e depois, se você quiser, você comente no podcast, no vídeo, enfim. Porque no final das contas, me parece uma vingança estatal. A Fazenda ela já tem todos os elementos para satisfazer o crédito. Ela já tem a lei de execuções fiscais, que lhe é favorável, já tem a possibilidade de protesto da CDA, que lhe é favorável, tem a teimosinha, a Fazenda tem a máquina estatal, a Receita Federal ela pode investigar sem a necessidade de autorização judicial, a Receita Federal ela pode pegar toda a movimentação bancária da empresa e certamente, se a empresa está operacional, se ela está vendendo, se ela está prestando serviço, ela movimenta dinheiro. Então, assim, existem muitos meios para a Fazenda satisfazer o crédito do que efetivamente requerer a falência. O requerimento de falência, a meu ver, funciona como uma vingança estatal. Olha, eu não consigo te satisfazer o crédito, eu vou lá e vou me vingar de você, eu vou fechar a empresa. Não acho que deva ser esse o caminho da satisfação do crédito tributário. Essa história de vingança estatal não deveria sequer existir. Né? Por quê? Vingança estatal. Beleza, tentou achar o crédito, não achou, tentou buscar em outros meios, não encontrou, foi lá, requereu e foi decretada a falência de uma empresa. Se essa empresa ainda está operacional, se essa empresa ainda está vendendo e não está conseguindo pagar os tributos, ela minimamente gera empregos. Esses empregos que são gerados vão para onde? Ela minimamente está pagando o fornecedor de alguma forma. Porque se ela não estivesse pagando o fornecedor, ela efetivamente não estaria existindo. Então, a quem interessa a Fazenda requerer a falência de uma empresa? É claro que eu acho, veja, que se essa empresa ela não tem mais funcionário, ela está de fato parada, é um CNPJ que efetivamente não serve para nada, não paga fornecedor, não tem movimentação nenhuma, decreta a falência e tira do mercado. Agora, e vai buscar os sócios, que aí é o processo de falência que deve seguir. Agora, se a empresa minimamente está operacional, desconsidera, pega o sócio, desconsidera, pega o grupo de empresas que controla. Tem N caminhos que você pode utilizar para satisfazer esse crédito. O que falta, a meu ver, é o desejo e a vontade de cavar mais fundo e fazer efetivamente uma justiça estatal. E o argumento, uma justiça não, um justiçamento, né? Porque aí o Estado funciona como justiceiro, não funciona como justiça. E eu digo o seguinte, o argumento da Fazenda é que essa empresa no mercado, ela viola a livre concorrência, cara, é um argumento muito frágil, muito frágil. Porque, veja, o fato dela não pagar tributo não viola a livre concorrência, né?
Principalmente, eu vou pegar o exemplo específico que foi objeto de uma notícia muito grande que circulou por aí, é o caso da Vitor Hugo. As bolsas da Vitor Hugo, o material da Vitor Hugo sempre foi muito caro e continua sendo muito caro até hoje. Eu confesso que eu nunca consumi, enfim, não consumo, mas eu sei que é um produto que continua muito caro. Então, assim, não está ferindo concorrência nenhuma aquele produto ali. Ah, Gabriel, você está dando um exemplo. Se for uma empresa de cigarro, por exemplo, vai ser diferente. Não vai ser nada diferente, sabe? Repito, a Fazenda tem meios para satisfazer o crédito. O requerimento de falência soa para mim como uma vingança estatal. A Fazenda Nacional já se manifestou, dizendo que vai regulamentar o pedido de falência. Eu acho que tem que regulamentar mesmo. Senão vai virar moda, senão vai tentar citar, não encontrou, desconsiderou, não encontrou o sócio, pediu falência. Não é assim. Não pode ser dessa forma. Não pode ser dessa forma. Sabe? Tem que ter passos anteriores. Se for assim, a gente vai ter uma cacetada de empresa sendo falida, um desemprego absurdo, quando o objetivo do Estado brasileiro tem que ser a proteção da empresa e a proteção do livre comércio, do mercado livre. Né? Se não houver essa proteção do livre mercado, a gente realmente faliu, aí usando uma expressão utilizada, faliu como sociedade, como Estado democrático de direito, como Estado que deve garantir a liberdade econômica. Tá? Então, fica aí meus comentários. Eu acho que a Fazenda Nacional e as fazendas estaduais e municipais deveriam ser obrigadas a regulamentar isso de forma detalhada para evitar pedidos de falência que só vão atrasar cada vez mais a satisfação do crédito, prejudicando o empresário e evitando o próprio pagamento. E eu vou falar mais. Você percebe que com a figura da transação, a União está conseguindo arrecadar valores que até então não eram possíveis. Facilita a droga do pagamento, facilita a negociação com o contribuinte. O mercado não está bom para ninguém. Essa possibilidade de requerimento de falência só demonstra que o poder público está afastado da realidade econômica da sociedade. Não percebe o quanto é difícil se manter hoje como um mercado relevante, como uma empresa relevante, pagando tributos, pagando fornecedor, com custo alto, custo de empregado, custo de etc, etc, etc. Tá? Enfim, fica aí o meu comentário. Eu acho que efetivamente há necessidade da gente ter uma regulamentação específica para evitar que seja um instrumento utilizado à torta e à direito, porque a empresa ela deve ter continuidade e esse é o objetivo da própria Constituição. Bom, eu queria tratar de um outro assunto com vocês, mas nesse mesmo caminho, que é o Código de Defesa do Contribuinte. Né? O Código de Defesa do Contribuinte trouxe a figura do devedor quanto mais. Então, veja, você tem todo um arcabouço jurídico que é criado, que é pensado, que é estruturado para satisfazer o crédito. Para que a falência? O que eu tenho visto cada vez mais é vamos odiar o setor produtivo, vamos gerar o ódio ao setor produtivo, porque o Código de Defesa do Contribuinte, ele prevê a figura do devedor quanto mais. E quem é o devedor quanto mais no Código de Defesa do Contribuinte? É aquele cara que não paga tributo. Ou seja, é o cara que efetivamente ele não se presta a recolher o tributo dentro do prazo. O Código de Defesa do Contribuinte foi instituído pela Lei Complementar 225, né? E aí que está o detalhe. O devedor quanto mais, deixa eu molhar o bico aqui. Ele está lá no artigo 8º, né? Que fala do bom pagador, e no artigo 11 você tem lá a consideração do devedor quanto mais, que é aquele que tem o comportamento fiscal por inadimplência substancial reiterada e injustificada. Inadimplência substancial reiterada e injustificada. Esse cara vai ter o direito de exercer o contraditório, dizer, olha, eu não sou devedor quanto mais, estou passando por dificuldade financeira, está aqui o balanço da minha empresa, eu não tenho como pagar, etc, etc, etc. Mas, efetivamente, esse indivíduo caracterizado como devedor quanto mais, ele efetivamente vai passar por um processo administrativo e após a sua caracterização, ele perde vários benefícios, como por exemplo, o direito de pagar o tributo e extinguir a punibilidade até o oferecimento da denúncia. Ou seja, eu estou criminalizando aqui de forma muito presente o não pagamento do tributo. O cara é devedor quanto mais, veja, ele vai ser criminalizado, ele vai responder pela sonegação fiscal, vai até o final ainda que ele pague o tributo. Você percebe que eu tenho aqui uma mudança histórica, porque no Brasil sempre diz o seguinte, ninguém vai preso por não pagar tributo. Claro,
Se você parcela, suspende a punibilidade. Se você paga, extingue a punibilidade. Com a figura do devedor quanto mais, isso morreu. Acabou. Não tem mais esse caminho. Se você for enquadrado como devedor quanto mais, você não vai ter mais esse direito. E o pior, se você sair da condição de devedor quanto mais, o tributo que você não pagou no período, você efetivamente se dará mal. Por quê? Porque não retroage a sua condição no momento que você deixou de ser devedor quanto mais. Então você percebe que o arcabouço jurídico presente no Brasil hoje é um só. Vamos quebrar as pernas do contribuinte. Ah, Gabriel, mas eu não posso comparar o contribuinte regular com o devedor quanto mais. Ok. Eu não estou discutindo isso, eu não estou afirmando isso, pelo contrário, eu acho que a figura do devedor quanto mais tem realmente que ser punida. Então vai pelo Código de Defesa do Contribuinte, vai pelo artigo 11, caracteriza o cara como devedor quanto mais, aplica as penas do devedor quanto mais, mas a falência de uma empresa não é razoável. O requerimento de falência, repito, é vingança estatal. Bom, então, fiquem atentos, tá? Porque agora, se o indivíduo for caracterizado como devedor quanto mais, ele pode ter inscrição baixada no cadastro de contribuinte da respectiva administração tributária, tá? Esse indivíduo, ele efetivamente pode ser impedido de fruir de benefícios fiscais, impedido de participar de licitação, impedido de formalizar qualquer vínculo com a administração pública. Ele pode ser impedido de pedir a recuperação judicial. E aqui a gente tem um problema relevante, né? O cara não pode pedir recuperação, mas o fisco vai poder pedir a sua falência, né? Enfim, você percebe que você tem um arcabouço punitivo muito forte. A utilização da falência é, a meu ver, absurda, desarrazoada e completamente descabida. Mas fica só a minha crítica e saibam que a partir de agora, de acordo com o STJ, é possível o pedido de falência. Bom, senhoras e senhores, eis o devedor quanto mais, eis o pedido de falência e eis o Tributologia, que começa hoje. E se Deus quiser, estaremos juntos em todo o ano de 2026 falando de direito tributário. Foi um prazer enorme estar com vocês. Um beijo grande. Semana que vem tem mais. Mas se você gostou, por favor, dá o seu like, avalie o podcast, curta, compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações tributárias detalhadas e de qualidade. Um beijo enorme e até semana que vem com mais Tributologia. Tchau, tchau.